Aleluia, glória a Jesus. Eu quero aqui cumprimentar os amados com a paz do Senhor, os nossos irmãos que estão aí do outro lado, nos ouvindo, nesse canal abençoado aí, para que você possa aí estar nessa noite conosco, ouvindo a santa e gloriosa palavra do Senhor. O texto que escolhi nessa noite para meditarmos se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22 e versículo de número 30, vai dizer assim a palavra do Senhor. Quero fazer os meus agradecimentos também ao nosso querido e amado pastor, presidente desse campo, dessa congregação, o anjo dessa igreja, o pastor Cairo, que Deus abençoe ele pela confiança de estarmos aqui nessa noite, amém? Vamos ler então o texto bíblico, diz assim, capítulo 22 do livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz assim: E busquei de entre eles um homem que levantasse muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Aleluia. Queridos e amados irmãos, nós sabemos muito bem que o Senhor, Ele sempre está preocupado com seu povo. O Senhor sempre tem o cuidado de estar avisando, alertando o seu povo para o perigo, para os tempos difíceis que estamos passando. O Senhor não deixa ninguém enganado, o Senhor não deixa ninguém desavisado. E nós vemos nesse texto que o Senhor está procurando alguém que tivesse na brecha, que tivesse pronto para com ele, para que ele pudesse usar para não destruir essa terra. Mas o texto vai falar que ele não encontra ninguém. E nós vemos na sua infinita misericórdia. Nesse texto nós vamos buscar o contexto, nós vamos ver que Deus nesse tempo procurava alguém que estivesse pronto para levar uma mensagem ao povo de Israel, ao povo de Judá. E o povo daquela época estava prestes a ser levado cativo para a Babilônia. E Deus queria usar alguém para manifestar ali a sua palavra, para profetizar aquela nação, para que eles estivessem prontos, preparados para receber ali uma mensagem de Deus. Mas a palavra diz que o Senhor não encontrou ninguém. E nós sabemos muito bem que Deus no passado, Ele usava 3 tipos de pessoas para manifestar o seu poder. Deus usava 3 tipos de pessoas para falar ao povo. Deus usava os profetas, Deus usava os sacerdotes e Deus usava os reis. E o texto sagrado que nós lemos, nós vamos ver que Deus, Ele vai procurar no meio do seu povo, no meio daqueles que estavam preparados para mandar, para falar a mensagem ao povo. E nós vamos ver que Deus vai procurar no meio dos seus príncipes. O texto vai falar que Deus desce à procura do meio dos seus príncipes, a algum deles que estivessem pronto, que estivesse preparado, que estivesse na brecha. Mas nós vamos ver aqui o texto falar que o Senhor, no meio dos príncipes, não encontrou eles prontos, porque eles não estavam prontos, as suas vestes estavam manchadas de sangue, porque o povo, os governantes de Jerusalém, estavam fazendo um julgamento errado, julgava injustamente, onde os pobres eram massacrados, onde os pobres eram humilhados, os prósperos se levantavam cada vez mais em vantagem, os ricos se enriqueciam mais, mas os ricos faziam dos pobres como lobos devoradores, destruía a nação, porque eles autos se engrandeciam no seu poder e fazia do pobre cada vez mais difícil
de estar ali na presença de Deus. Por isso o Senhor não encontrou no meio dos seus príncipes alguém que pudesse estar na brecha para que não pudesse ser levado a cativo. Então nós vamos ver agora que na passagem o Senhor vai até o templo procurar no meio dos sacerdotes alguém que estivesse pronto, um sacerdote que estivesse na brecha, que estivesse ali perante o Senhor. O sacerdote era responsável para manter o povo na comunhão com Deus. O sacerdote era responsável para estabelecer ali a comunhão do povo com Deus. Os sacerdotes estavam ali para fazer sacrifícios e oferecer a Deus. Então era responsabilidade deles estarem preparados, estarem prontos para manifestar ali o poder de Deus na vida daqueles homens. Mas o texto vai falar que o Senhor também não podia usar os sacerdotes, porque os sacerdotes ofereciam no altar de Deus, e era detestável o que eles ofereciam aos olhos de Deus, porque eles ofereciam, trazia para o altar do Senhor ovelhas manchadas, ovelhas mancas. Eles transgrediam a lei, e não sabia mais fazer a divisão entre o santo e o profano. Por isso também os sacerdotes não podiam estar na brecha quando o Senhor foi o procurar. Mas o Senhor, como sua infinita misericórdia, Ele não desiste. E agora o Senhor vai ao encontro. Vai procurar no meio dos profetas. O texto sagrado vai falar que o Senhor agora vai procurar no meio dos seus profetas algum deles que estivesse prontos. E Deus desce as montanhas para procurar no meio dos sacerdotes alguém que estivesse na brecha. E Deus vai ali às montanhas de Jerusalém buscar um sacerdote que tivesse, um profeta que tivesse pronto, um profeta que tivesse na brecha. E o texto vai falar que Deus também não encontra no meio dos profetas alguém que estivesse pronto, porque os profetas falavam aquilo que Deus não mandou falar. Os profetas daquele tempo eram profetas com visões e mentiras, profetas que não tinham princípios, profetas que não falavam o que Deus mandava falar, profetas que falavam aquilo que o homem queria ouvir. E agora o texto vai dizer que Deus não desistiu, porque no meio dos seus profetas, no meio dos seus reis e no meio dos seus sacerdotes, Deus não encontrou ninguém que estivesse na brecha. E agora o Senhor não desiste. O Senhor vai até Jerusalém e desce a cidade de Jerusalém e vai ao meio do povo procurar nas casas, nas residências, alguém que estivesse na brecha. O texto sagrado vai falar que o Senhor agora, já não achando no meio dos príncipes, no meio dos reis e no meio dos sacerdotes, alguém que estivesse na brecha, o texto vai falar que agora o Senhor vai até Jerusalém, entra ao meio da cidade, entra pelas casas, procurando alguém, procurando um homem, uma mulher que estivesse na brecha. Mas o texto também vai falar que ali também Deus não encontrou ninguém que pudesse ser usado. E nós vamos entender agora o que eu quero pregar nessa noite, porque Deus naquele tempo, Ele saiu a procurar e não encontrou. Ele está procurando hoje alguém, um homem, uma mulher que esteja na brecha. Você que está me ouvindo aí do outro lado deste canal, eu quero te dizer hoje como profeta nessa casa,
você que está me ouvindo, talvez você não esteja na brecha, talvez você esteja parado, talvez você estagnou o seu ministério, talvez por causa da dificuldade, talvez por causa do problema, você parou, você estacionou. Mas eu quero te dizer nessa noite, como profeta dessa casa, o Senhor está te procurando, o Senhor está buscando você esta noite, para que esteja na brecha por esta terra, para que Ele não a destrua. E o Senhor sai aí às casas de Jerusalém, desce às casas de Jerusalém, mas o texto sagrado vai falar que no meio das casas de Jerusalém, o Senhor também não encontrou alguém que pudesse ser usado, porque naquele tempo, pai não respeitava filho, filho não respeita pai, mulher não respeitava marido, e naquele tempo o Senhor encontra no meio das casas de Jerusalém, todos desconcertados, todos fora da presença de Deus, porque naquele tempo a prostituição tomava conta, naquele tempo filhos enganavam os pais, pai enganava filho, e assim Deus não encontrou ninguém para que pudesse estar na brecha por esta terra. Mas eu fiquei meditando nesta palavra, eu fiquei buscando nessa palavra, qual é o perfil, Senhor, qual é o perfil do homem, da mulher, que o Senhor quer usar nessa terra, e eu fiquei buscando qual seria o perfil do homem para ser usado nesses últimos dias, e o Senhor me leva ao Espírito, o Senhor me leva uma dimensão mais longe, o Senhor começa a me mostrar que para estar na presença dEle, o homem precisa ter algumas qualidades, para estar na presença do Senhor, a mulher precisa ter umas qualidades, para estar na brecha é preciso ter qualidade, porque o Senhor não usa desta maneira, o Senhor usa um homem que seja quebrantado, um homem humilde, um homem de coração bom, uma mulher de coração bom, aqueles que estão com as mãos limpas, aqueles que estão com o coração limpo, é desta forma que Deus quer usar nos últimos dias. E eu estava buscando alguém que tivesse na brecha, algum perfil, e fiquei meditando nesse versículo e procurando qual é o perfil, Senhor, do homem que o Senhor quer usar nos últimos dias. E eu quero falar nessa noite, Deus não está preocupado com a sua aparência, Deus não está preocupado com a sua inteligência, Deus não está preocupado com os seus diplomas, Deus não está preocupado, Ele não se importa se você é um teólogo, se você é um evangelista, se você é um presbítero, se você é uma missionária, um missionário, Deus não está se importando com isso. Deus está procurando homens e mulheres compromissados com a obra, que estejam prontos, preparados para estar falando a verdade dos últimos dias. Nós vamos ver que eu achei aqui alguns perfis que se encaixou no homem e na mulher que Deus está procurando. E eu, meditando na palavra, eu vou para o livro de Isaías, capítulo de número 6, um homem que quando viu Deus no seu templo, o texto vai falar que quando morre o rei Uzias, Isaías se encontra com Deus. E o texto vai falar que Isaías agora, diante de Deus, ele coloca-se na posição de um homem que está pronto, porque Isaías fala: ó Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de homens de lábios impuros. Senhor, eu não estou, ele fala para Deus: eu não sou capaz, eu não tenho condições. Mas o texto sagrado vai falar que Isaías, na sua humildade, revela seu pecado, revela sua identidade. Um anjo sai do altar, começa a purificar Isaías, e é nesta passagem que eu quero pregar, porque Deus, Ele quer purificar homens, mulheres que possa estar pronto, preparado, lavado sobre o sangue do Cordeiro, que estejam com as suas vestes limpas para ser usado nos últimos dias. E nós vamos ver que Isaías agora, depois de ser tocado com a brasa do altar, o texto vai falar que Isaías agora bate no peito e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me
e a mim. Este é o homem que Deus quer procurando nessa noite, um homem convertido, um homem, uma mulher convertida, que seja e que esteja pronto para fazer a obra. Aleluia. E o segundo perfil que eu encontrei, nós vamos ver que Deus também está procurando um homem aquebrantado, um homem que na sua fraqueza, ele totalmente é dependente de Deus, que um homem ainda na sua fraqueza, ele está quebrantado para receber Deus. E nós vamos buscar, nós vamos ver que Davi, quando ele peca ali com Betseba, nós vamos ver que Davi reconhece, ele a quebranta, desce, e a palavra vai dizer que ele confessa ao Senhor o seu pecado, aquebrantado ele desce e vai procurar o profeta, e ali ele confessa seu pecado, e o texto vai falar que ali Davi se reconcilia com Deus, aquebrantado de coração, e se tornou um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. E para completar, nós vamos ver aqui também que Deus procurando um homem chorão. E eu fui procurar na Bíblia, encontrei o profeta Jeremias, que chorava pela nação, que chorava pela dependência do seu povo. Eu quero falar nessa noite, eu quero falar para você que está do outro lado me ouvindo, não se chora mais na igreja, não se chora mais pelas nações, não se desce mais uma lágrima pelas tantas pessoas que já morreram no nosso Brasil, e ninguém chora, porque é assim mesmo, o coração está duro, o coração não é quebrantado, não desce uma lágrima, não se chora mais no templo, quando a palavra é pregada, nós não vemos mais uma lágrima. Eu me lembro ainda pequenininho, ainda arrastado pela mão da minha mãe, quando nós íamos na igreja, duas coisas minha mãe levava, era a Bíblia e um lenço, porque naquele dia ela chorava no banco, quando a palavra é pregada. E hoje ninguém chora mais, ninguém chora pelo irmão que está afastado, ninguém chora pelo irmão que está padecendo, ninguém chora. E eu encontrei o perfil de Jeremias, porque Jeremias era chorão, mas ele chorava por uma causa justa, ele chorava por aqueles que estavam padecendo. Aleluia. E a igreja de hoje já não chora mais, a igreja ficou moderna demais. Aleluia. E nós vemos, queridos, amados irmãos, que hoje já não se traz mais um lenço para a igreja, porque o intuito de hoje não é mais chorar nos templos. O intuito de hoje é fazer selfie, é tirar foto, e ninguém chora mais. E eu me lembro muito bem dessa época da antiguidade, aonde se choravam todos no templo quando a palavra era pregada. Queridos, e eu encontro outro perfil do homem que Deus está querendo usar nesses últimos dias. Deus está querendo usar e está procurando um homem obediente, que esteja disposto a obedecer, como Abraão obedeceu a Deus. Nós vamos ver, queridos, que Abraão ainda, sem questionar a Deus, sem questionar um minuto com Deus, quando o Senhor fala com ele: sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Era algo duvidoso, era algo ainda que estava por vir, mas Abraão não questionou, Abraão obedeceu. E hoje, queridos, nós estamos vivendo um tempo de muita desobediência, tempos que não querem obedecer mais a palavra, não obedece mais a liderança, não obedece mais o pastor. Estamos vivendo um tempo de desobediência, e Deus não usa o desobediente. Deus está procurando nesses dias homens e mulheres obedientes, como Abraão foi. Deus está procurando pessoas obedientes para ser usado nessa terra, para que Ele não a destrua. E eu ainda, pelo quinto perfil do homem que Deus procura, eu encontrei, para a gente finalizar, eu encontrei um homem que a Bíblia diz que ele é aquele homem que tem intimidade com Deus. E se nós formos observar, nós vamos encontrar logo lá no livro de Gênesis, nós vamos encontrar Moisés obediente a Deus até o último dia. O texto vai falar que Moisés era tão obediente a Deus,
que Deus falava a Moisés face a face, boca a boca. Era a obediência tanta, a intimidade era tanta com Moisés, Deus com Moisés, que Moisés, ele estava falando com Deus face a face. E eu fui procurar como é que era essa face, como é que era esta palavra, como é que era essa intimidade de Moisés e Deus, e eu fui encontrar nos livros de ensino, que Deus falava na boca de Moisés. Era interessante, sabe por quê? Porque Moisés subiu o monte, e quando ele descia, era o próprio Deus falando. Sabe por quê? Porque o brilho de Deus estava sobre Moisés, então o povo temia. Então a intimidade traz isso, a intimidade traz brilho, a intimidade traz renovo, a intimidade traz autoridade, porque quem tem intimidade com Deus fala com autoridade, quem tem intimidade com Deus, ele prega na autoridade, quem tem intimidade com Deus, ele fala e acontece, aleluia. E nós vamos encontrar ainda na intimidade com Deus, nós vamos ver que Deus, encontramos também, sabe quem? Elias. Era uma intimidade tão tremenda, porque Elias não falava com o homem, Elias falava com a natureza, e a natureza obedecia. Elias falava com o sol obedecia. Elias falava com a chuva obedecia. Era assim também. E outro homem que nós encontramos também, para finalizar, nós encontramos Enoque. Foi tão intimidade com Deus, que Enoque andou numa intimidade tão grande com Deus, que não se viu mais Enoque, aleluia. E para terminar nessa noite, Deus está procurando homens e mulheres, comissionados, obreiros, preocupados com o reino de Deus. Homens e mulheres que por esses últimos dias, que antecede a vinda do Senhor, Deus está procurando pessoas compromissadas, pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que ainda choram quando a palavra do Senhor é pregada, pessoas que ainda choram pela nação. Deus está procurando. Para finalizar, eu quero nessa noite falar uma coisa. Deus, Ele quer um relacionamento mais sincero com você. Você que está me ouvindo aí do outro lado do canal, Deus está falando com você nessa noite. Prepara a tua vida. Talvez você é um pastor e estacionou, talvez você é um missionário e estacionou,